Se você é fã das aventuras de Jack Sparrow, o carismático pirata da série Piratas do Caribe, saiba que ele foi inspirado em piratas da vida real. Então bora lá que hoje será só pirataria. Olá pessoal, Júlio aqui. Com a descoberta das Américas e posteriormente do ouro que existia nelas, o Atlântico viu-se infestado de ladrões dos mares, ou, se preferir, piratas e corsários. A história dos corsários é narrada na literatura como algo factual, ou, como nos dizeres do historiador Fernand Braudel, é um acontecimento, é algo casual, muito breve. Os corsários eram navios particulares e muitas vezes equipados pelos próprios custos que, solicitados pela coroa e através de uma carta de marcas, isso legitimava as ações desses corsários ao tomar outros navios ou até mesmo invadi-los, principalmente quando eram de governos inimigos. Mas antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. O corso, que significa correr atrás de, foi regulamentado através do artigo 3º da Ordonnance Royale de Charles VI, que instituía a obrigatoriedade da comissão do corso ou uma carta de represálias que mais tarde tornou-se a Carta de Marcas. A partir de François I, os corsários com a carta de marca de oficial da Marinha Francesa e submetidos à coroa através de contrato, obtiveram, nesse momento, autorização para combater e perseguir navios inimigos, o que exigia que sua tripulação tivesse audácia, experiência e conhecimento náutico. O aumento do comércio marítimo no Atlântico fez com que o número de corsários aumentasse, especialmente franceses e muçulmanos do norte da África. E no final do reinado de Dom Manuel I, foi criada uma esquadra cuja intenção era proteger os portos do Algarve, a entrada do Mediterrâneo e as praças africanas. O reinado da rainha Elizabeth I, também conhecido como Era Elisabetana da história britânica, frequentemente é chamado também de Era de Ouro da Pirataria ou Era de Ouro da Exploração. Curiosamente, muitos de seus principais exploradores eram frequentemente acusados de pirataria devido às suas condutas. Homens como Walter Raleigh, Sir Francis Drake, Sir Richard Grenville e Sir John Hawkins trabalharam sob a proteção da Rainha Elizabeth e de forma não oficial. E, enquanto esses caras exploravam o mundo, eles também traziam para a coroa riquezas e informações. Aliás, esses exploradores eles atacavam muitos navios espanhóis e todo o espólio desses navios eles repartiam entre eles e davam uma porcentagem para a coroa. E o mais interessante é que muitas das táticas de ataque desses marinheiros eram muito parecidas com as táticas de piratas. As relações anglo-espanholas estavam deterioradas e a Rainha Elizabeth deu um passo adiante autorizando um ramo dos corsários, os Sea Dogs, como uma forma de equilibrar as forças entre a marinha inglesa e a marinha espanhola. E esses caras, os Sea Dogs, atacavam direto os navios espanhóis, reduzindo muito a sua esquadra. E durante 200 anos, eles conseguiram roubar muito ouro, tesouros, inclusive um lingote de 30 toneladas espanhol. Jolly Roger é o nome dado às bandeiras dos piratas, especialmente a mais comum entre elas, que é uma bandeira de fundo preto com uma caveira branca com 2 ossos cruzados embaixo. E, além disso, também é o nome dado ao navio do famoso pirata Capitão Gancho das ficções. O pirata Barba Negra se chamava Edward Teach ou Edward Tate, e ele navegava as águas do Caribe e a costa leste da América. Inclusive, era dono de um navio chamado Queen Anne's Revenge, equipado com 40 canhões. As lendas sobre ele e o seu apelido derivam da sua enorme barba negra e da sua terrível aparência. Inclusive, há relatos de que quando ele ia enfrentar outros marinheiros, ele colocava 2 pavios acesos em seus cabelos para aterrorizar ainda mais os seus adversários, fórmula que deu muito certo naquela época.
Jack Sparrow foi baseado em John Ward, que também era conhecido como Jack e foi apelidado de Sparrow, que significa pardal. A história de John Ward é muito parecida com a do seu personagem fictício, pois ele tinha muitos hábitos estranhos e também era excêntrico. John Ward foi um corsário do século XVI que, diferentemente dos seus contemporâneos, ele seguiu para o Mediterrâneo, onde ele montou bases na Tunísia, sendo recebido por um oficial otomano que pediu parte do seu espólio. Lá, ele construiu um castelo digno de príncipes. Rico, respeitado e excêntrico, ele começou a se vestir de forma extravagante e lembrando muito o personagem da ficção Jack Sparrow. Sua queda começou quando a sua embarcação se partiu ao meio em uma tempestade, levando à morte 350 homens. Considerado azarado, John passava a maior parte do tempo em sua aposentadoria bêbado. Apesar disso, ele é considerado como o maior e mais notório pirata inglês a governar os mares daquela época. No litoral dos estados brasileiros, Rio de Janeiro e São Paulo, os piratas vieram com toda a força, atacando inclusive muitos povoados. Ilhabela, por exemplo. Aliás, existem lendas de que o povoado da Praia do Bonete podem ser descendentes dos piratas que estiveram lá, pois lá predominam pessoas de olhos claros. E em 1856 foi assinado o Tratado de Paris, terminando, portanto, com todo o curso. E se você gostou do que foi exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações, pois assim você pode impulsionar o canal na plataforma e ajudar a ter uma visibilidade e um engajamento melhor. Valeu!